Olá, tudo bem? No nosso estudo anterior, falamos sobre a segunda vinda de Jesus. Hoje vamos estudar sobre o milênio. E para começar essa lição, eu convido que você feche seus olhos para falarmos com Deus. Santo Deus, querido Pai, nesse momento queremos continuar o estudo da Tua Palavra e vamos estudar agora sobre o milênio. Por favor, nos dê sabedoria, discernimento para entender a Sua mensagem. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Eu vou fazer uma pequena recapitulação dos eventos que vão acontecer quando Jesus voltar. Estudamos que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas a Bíblia nos apresenta os sinais. E quando Jesus voltar, ele vem nas nuvens. Todo olho o verá. E quando Jesus chegar, aí se tocará a trombeta. E quando a trombeta soar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. É a primeira ressurreição. E juntamente com os vivos, justos, seremos transformados e Deus enviará os anjos para juntar seus escolhidos nos ares. E assim estaremos para sempre com Jesus. Por outro lado, os ímpios, eles vão olhar com vergonha e com temor todo esse evento, mas finalmente eles serão destruídos com o resplendor da glória de Deus. Agora vamos estudar aquilo que vai acontecer depois que somos arrebatados. E a pergunta diz assim, a pergunta número 1. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo permanecerão ali? Qual será a sua condição? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, o versículo 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Diz aqui, feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. E também felizes, né, os vivos que vão estar junto com eles. Porque disse que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, ou seja, com Deus, 1000 anos. Ou seja, quando Jesus volta por segunda vez, somos arrebatados para ele nos levar para o céu. E lá no céu estaremos durante 1000 anos. Esses 1000 anos se chama o milênio. Embora a Bíblia não use a palavra milênio, mas a Bíblia está falando de um período de 1000 anos. Então, durante esse tempo, os justos estarão com Cristo reinando lá nos céus. Amém? A pergunta seguinte diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, o verso 4. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Disse aqui que reinaremos com Cristo 1000 anos. Tá? Primeira parte é isso, a gente vai reinar com Cristo. Tá? Além disso, disse que se nos deu poder, autoridade de julgar. Ou seja, durante os 1000 anos que vamos estar lá no céu, além de reinar, comemorar a vitória, também participaremos de um processo de julgamento. Embora mais para frente a gente vai ter uma lição específica que fale todo sobre o processo sobre o julgamento, hoje vamos falar só alguns detalhes. Mas um dos trabalhos principais que realizaremos lá no céu será um trabalho de julgamento. Vamos ler também outra passagem aqui no livro de 1 de Coríntios. Vamos ler o versículo, capítulo 6,
Vamos ler o capítulo 6, o versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Quando os justos forem levados para o céu, os justos vão julgar o mundo. O versículo 3 diz assim: Não sabeis vós que havemos de julgar inclusive os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Paulo disse assim, fala no contexto de quando surgem problemas na igreja. Ele disse, antes de levar esse caso às vezes aos tribunais aqui desse mundo, deveríamos sentar como líderes de igreja e ajudar. E devemos fazer isso porque, inclusive, Deus vai nos dar autoridade de julgar a humanidade e até os anjos. E isso a gente vai fazer durante um processo de 1000 anos lá no céu. Como que vai funcionar esse julgamento? É da seguinte maneira. Quando a gente for para o céu, lá vamos descobrir muitas surpresas. Sim, grandes surpresas. Pessoas que pensávamos que seriam salvas não estarão lá. E pessoas que mereciam se perder vão estar lá. E muitas coisas a gente não vai entender. Mas quando estivermos lá, vamos entender por que algumas pessoas se salvaram e por que outras pessoas se perderam. A Bíblia fala que todas as nossas ações são registradas nos livros. Lá no céu existem registros onde todas as nossas ações estão sendo registradas. E somos julgados de acordo com isso. Então, quando eu for para o céu, por exemplo, na verdade eu vou colocar um exemplo bíblico. Eu vou colocar o exemplo de Estevão. Estevão, ele foi um diácono que ele foi apedrejado até morrer, no ano 34. E uma das pessoas que consentiu e apoiou o apedrejamento de Estevão foi Saulo, que nós conhecemos agora por Paulo. Só que naquela época, Saulo ele perseguia os cristãos e matava. Então ele consentiu a morte de Estevão. Quando Estevão ele morreu vendo a Saulo sendo um assassino, sendo um dos piores inimigos da igreja. Só que depois Paulo conheceu a Jesus, se converteu e nós conhecemos que ele foi um dos mais grandes apóstolos que já existiu. Só que imagina agora a cena. Estando lá no céu, ali vai estar Estevão e ali vai estar também Paulo. E quando Estevão olha para Paulo, ele vai reconhecer que ele era o grande perseguidor, o assassino dos cristãos. Então eu imagino Estevão pensando, mas o que você faz aqui? Como é que você chegou? E Estevão vai querer entender esse dilema. Então Deus vai lhe apresentar os livros do registro da vida de Saulo. E Estevão vai estudar como que foi a vida de Saulo. Ele vai encontrar aí, olha, realmente Saulo, olha, ele foi, se educou, acreditava em Deus, mas do seu jeito, ele matou tantos cristãos, fazia isso, fazia aquilo. Eu conheço mesmo, por isso que ele consentiu quando me apedrejaram, vai lendo. Mas um dia caiu do cavalo, teve seu encontro com Jesus, se batizou e chegou a ser um dos grandes apóstolos. E quando morreu, morreu em Cristo. Nesse momento, Estevão vai fechar os livros do registro da vida do apóstolo Paulo. Ele vai olhar para Deus e vai falar, Senhor Deus, você é justo. Agora entendo por que Paulo está aqui. Agora entendo que ele se arrependeu e seus pecados lhe foram perdoados. A mesma coisa acontecerá com Isaías e Manassés. O rei Manassés mandou matar Isaías, o profeta. Quando Isaías morreu, ele morreu vendo como que o rei era um assassino. Mas pouco depois, alguns anos depois, Manassés pediu perdão a Deus, se arrependeu e morreu em Cristo. Então Isaías, quando ver a Manassés, ele vai pensar, mas por que você está aqui? Então ele vai estudar a vida de Manassés
e ele vai entender que no final da sua vida ele se arrependeu. Por isso que ele tem direito de estar lá no céu. Mas também haverão casos tristes. Pessoas que pensávamos que estariam salvos, pregadores, grandes pessoas dedicadas na igreja, mas que não vão estar lá no céu. E quando a gente estudar os registros da vida dessa pessoa, ali a gente vai ver, olha, essa pessoa fez isso, se batizou, levou tantas pessoas para Cristo, mas sempre tinha uma dupla vida, tinha um pecado escondido, nunca quis se arrepender. Ouviu sermão após sermão, lição após lição, e o dia que morreu, morreu sem se arrepender. Então, quando você estudar o caso dessa pessoa, você vai olhar para Deus e vai falar, Senhor Deus, agora entendo por que fulano não está aqui no céu. Agora entendo. Ou seja, o julgamento que a gente vai fazer lá no céu é para comprovar por que algumas pessoas foram salvas e por que outras não. Inclusive, vamos entender por que os anjos do mal vão ser condenados com fogo e enxofre. Vamos entender até a maneira que Deus tentou de salvá-los. E todo esse trabalho, esse processo de entender muitas coisas, será durante os 1000 anos. Deus vai dar essa autoridade aos salvos. Vamos para a próxima pergunta. Como que ficará a terra durante esse período? Como que fica esse mundo durante os 1000 anos? Vamos abrir Jeremias capítulo 4 e vamos ler o versículo 23 até 26. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinha sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que não havia homem nenhum, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil agora era deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aqui o profeta Jeremias, ele teve uma visão de como que a terra ficaria durante os 1000 anos. Já vimos que todos os seres humanos morreriam. E disse a condição da terra é que fica totalmente destruída, como era no princípio, assolada e vazia. Não terá nenhum ser humano vivo. Todas as cidades estarão destruídas, assim, acabadas. A natureza estará destruída. Essa é a condição da terra. Até os montes serão abalados. Vamos ler também capítulo 25, versículo 33, para que vocês vejam como que vai ficar o ser humano. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Como que ficam os seres humanos? Assim como o estrume sobre a face da terra. Não tem ninguém para pranteá-los, ninguém para enterrá-los, sepultá-los, não. As pessoas ficam mortas sobre a face da terra. Essa é a condição da terra. A próxima pergunta diz assim: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Será que vai ter alguém? Obviamente, seres humanos não, porque todos estão mortos. Então, quem vai ficar aqui na terra? Apocalipse capítulo 20, vamos ler do versículo 1 até o 3. Olha aqui aquilo que acontece no começo do milênio. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais se enganasse as nações, até que os 1000 anos acabassem. E depois imposta que seja solto por um pouco de tempo. Disse aqui que Satanás fica preso nesse mundo. Embora a Bíblia, aqui em Apocalipse, use algumas metáforas
que ele é prendido com correntes e tudo isso, devemos entender que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Aqui não está falando literalmente que ele vai ser amarrado, porque não tem alguma coisa que o segure. Tá? Na verdade, Satanás fica aqui preso nesse mundo pelas circunstâncias, porque ele não pode enganar nenhum ser humano, porque todos estão mortos. E ele não pode sair desse mundo, ou seja, ele fica preso nesse mundo que ficou em caos, em destruição, durante 1000 anos. Assim ele terá tempo para refletir nas consequências daquilo que ele gerou. Mas diz o texto bíblico, depois de 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, quem fica durante os 1000 anos na terra? Satanás e seus anjos, presos, sem ter nenhum ser humano a quem tentar. Próxima pergunta. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Agora vamos falar da segunda ressurreição. Lembram do nosso estudo anterior? Entre a primeira e a segunda ressurreição tem um período de 1000 anos. Então vamos estudar agora o que acontece depois dos 1000 anos, tá? Especialmente com Satanás e os ímpios. O texto bíblico que acabamos de ler diz que Satanás será solto. Já sabemos que Satanás ficará livre. E vamos ver agora o que acontece com os ímpios. Vamos ler o versículo 5, 6 e 7 de Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Então, após os 1000 anos, acontece a segunda ressurreição ali de todos os mortos ímpios. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Essas pessoas, os ímpios, que ressuscitam depois dos 1000 anos, eles vão passar por uma segunda morte. Vamos entender daqui a pouquinho mais esse detalhe. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, dois grandes acontecimentos depois dos 1000 anos. Todos os ímpios ressuscitam. E aí Satanás agora é solto da sua prisão. Por quê? Porque agora ele tem seres humanos para poder induzi-los, enganá-los e usá-los, como sempre fez. Por isso que ele é solto. Mas isso acontece dos 1000 anos. E para que as pessoas ressuscitam, os ímpios? Para eles serem condenados e receberem o seu castigo, que seria a segunda morte. Ou seja, eles vão morrer 2 vezes. Vamos responder à próxima pergunta. Que outros eventos marcarão o fim dos 1000 anos? Quando terminar os 1000 anos, tem mais alguns eventos que acontecerão. Apocalipse capítulo 21, vamos ler o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Disse João, depois dos 1000 anos, eu vi que a nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer do céu. Ou seja, os justos foram para o céu durante 1000 anos. Mas quando terminam os 1000 anos, os justos voltam para a terra, voltam na nova Jerusalém. Por isso disse, a cidade santa vai descer. Vamos ler o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Mais uma vez confirmando aquilo que lemos no versículo 2. A nova Jerusalém, a cidade santa, desce. Agora vamos para a pergunta 7, que diz assim. O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Vamos ler Apocalipse 20, o verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Então, o que Satanás faz?
enquanto a Nova Jerusalém está descendo e lá na Cidade Santa estão os salvos e Jesus, então Satanás engana os que acabaram de ressuscitar. Todos os ímpios, eles mais uma vez são induzidos por Satanás para entrar em batalha. Satanás não quer perder a batalha assim por assim. Ele quer lutar até o último suspiro. Então diz que ele engana as pessoas para se ajuntarem e batalharem ainda contra Deus. Olha como que é o ser humano pecador, ainda sabendo que fizeram as coisas erradas, vão querer batalhar contra Deus. E diz que o número dos ímpios será como a areia do mar, impossível de contar. Serão bilhões, trilhões de pessoas de todas as épocas. Mas sabe o que vai acontecer depois? Pergunta 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Apocalipse 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então eles cercaram a cidade para batalhar ainda. Mas nesse momento desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, no momento que eles estão tentando batalhar contra Deus, nesse momento desce fogo do céu, fogo e enxofre, e destrói a Satanás, seus anjos e todos os ímpios. Ali será o cumprimento daquilo que está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando que isso acontece? Depois dos 1000 anos. Ali os ímpios são separados, junto com Satanás e os anjos, para eles serem destruídos com fogo e enxofre. No estudo anterior falei para vocês que o castigo foi preparado para Satanás e seus anjos, mas os seres humanos que não abandonaram seus pecados serão destruídos também juntamente com seus pecados. E depois disso, Deus fará novo céu e nova terra. Eu queria ler uma última passagem da Bíblia com vocês, que está aqui no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Sabem, queridos amigos, Deus é um Deus criador da vida. Deus criou os anjos e o ser humano para que tenham vida eterna. Mas o pecado que atrapalhou, estragou todo o plano maravilhoso que Deus tinha. Deus não é um Deus que quer destruir o ser humano. Deus não é um Deus que quer castigar. O que Deus quer é salvar. Mas parte do processo de salvação para acabar com o pecado tem que ver com a destruição final do pecado. E, obviamente, as pessoas que não abandonaram seus pecados. E isso, disse aqui Isaías, é uma obra estranha que Deus tem que fazer. Não é uma coisa que Deus quer, mas é necessário que aconteça. Por isso diz, Deus executará seu ato, seu estranho ato. Sua obra é estranha, porque Deus é um Deus criador de vida. Mas esse ato da destruição é estranho para Ele, mas tem que acontecer. Assim o pecado e os pecadores serão exterminados e Deus fará novo céu e nova terra. Eu queria falar para você, o que está faltando na sua vida para você se entregar a Jesus? Jesus está falando a você, lição após lição, me entregue a sua vida. Deus quer que você esteja no grupo dos salvos. Deus quer que você esteja lá no céu durante 1000 anos. Satanás, por outro lado, quer que a gente esteja no grupo das pessoas que vão ficar mortas durante 1000 anos aqui na Terra, no grupo de pessoas que vão ser destruídas depois dos milênios. Ouve a voz de Deus, que você seja
que você esteja no grupo das pessoas que vão estar salvas. Amém? Deus quer isso. Agora a resposta depende de você. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, querido Pai, muito obrigado pelo teu amor e como que a tua palavra de maneira clara nos mostra o processo de salvação, dos eventos que acontecerão tanto aqui na terra quanto no céu. Nesse momento eu queria, Senhor, orar pela pessoa que está assistindo esse vídeo, para que o Senhor transforme sua vida, seu coração e a vida da sua família, para que eles estejam no grupo dos salvos, que vão estar lá no céu, reinando com Cristo durante 1000 anos. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Nos vemos na próxima lição, que vamos falar sobre a morte. Vamos entender mais essa questão, tá bom? Então até a próxima. Que Deus te abençoe.